No caso de hoje, nós vamos conhecer a história de dois jovens que estavam em seu primeiro encontro e algo terrível, mas terrível mesmo, aconteceu. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Anthony Michael Barraras nasceu em 9 de agosto de 2001, filho do casal Brian e Catherine. Seus pais disseram que sempre souberam que Anthony era especial. Ele sabia puxar assunto com qualquer pessoa e desde pequeno se mostrou muito talentoso. Anthony foi um aluno exemplar do ensino médio, um atleta estrela e capitão do time de futebol. Ele também estava envolvido com artes cênicas e nas horas vagas gostava de cantar. Em 2019, Anthony começou a postar vídeos no TikTok. Seus vídeos eram divertidos e ele fazia alguns desafios e às vezes pegadinhas. Rapidamente o jovem se tornou muito popular no aplicativo e chegou a quase 1 milhão de seguidores. Em 2021, quando ele estava com 19 anos, Anthony conheceu Riley Godrich, de 18 anos, no fim de semana de 4 de julho, e eles se deram muito bem imediatamente. Riley também estava em um grande momento de sua vida. A jovem era líder de torcida e jogadora de vôlei. Ela também administrava sua própria empresa de cílios e recebeu uma bolsa de estudos para a Grand Canyon University. Algumas semanas depois de se conhecerem, Anthony foi de férias para o Havaí com seus pais, e ele postou tudo em sua conta do TikTok. Ficou combinado que depois que o Anthony voltasse de viagem, os dois iriam para um encontro. Quando ele voltou do Havaí, os dois marcaram de se encontrarem no dia 26 de julho. O pai de Riley diz que sua filha estava extremamente animada e muito feliz para se encontrar com o Anthony naquela noite. Na parte da noite, então, os dois se encontraram em um cinema em Corona, na Califórnia, e compraram 2 ingressos para a exibição de Uma Noite de Crimes, à Fronteira, às 9h35. Outros 4 jovens também compraram ingressos para a mesma sessão, sendo um deles Joseph Jimenez, de 20 anos. Durante o filme, os 3 amigos de Joseph começaram a perceber que ele estava se comportando de uma forma diferente e falando sozinho. No meio do filme, Joseph saiu da sala, foi até o carro e voltou com uma mochila. Seus amigos ficaram sem entender nada e perguntaram o que tinha dentro da mochila, e ele apenas respondeu: uma alça. Os 3 amigos de Joseph ficaram cada vez mais desconfortáveis ao vê-lo ficar com um comportamento ainda mais bizarro, murmurando para si mesmo: não posso fazer isso com eles. Os amigos suspeitaram que Joseph estava armado. O trio então disse a ele que iriam ao banheiro, mas na verdade fugiram da sala de cinema, com medo. Agora sozinho no cinema, Joseph se dirigiu até o casal e atirou na cabeça de Anthony. Enquanto Riley tentava entender o que estava acontecendo, Joseph virou a arma para ela e puxou o gatilho, atingindo-a na cabeça. Depois de perceber o que tinha feito, Joseph fugiu do local. Por algum motivo que a gente não entende, ninguém ouviu esses disparos, talvez por causa do som alto dentro da sala de cinema. Então, apenas quando começou os créditos ali do fim do filme, foi que os funcionários de limpeza entraram na sala, começaram ali a organizar tudo, até que eles viram uma cena horrível. Os 2 jovens estavam ali jogados no chão, cheios de sangue. Então os funcionários chamaram a emergência e infelizmente a Riley foi declarada morta
ali na sala de cinema mesmo, ela nem conseguiu chegar até um hospital. O Anthony ainda estava ali com muita dificuldade para respirar, tinha perdido muito sangue, mas ele foi levado para um hospital, então os médicos ali já começaram a cuidar dele para tentar salvar a sua vida. Enquanto Anthony lutava para sobreviver, a polícia imediatamente tentou descobrir quem era o responsável por aquilo. Eles foram ao cinema para rastrear quem mais havia comprado ingressos naquela noite e chegaram até o nome de Joseph Jimenez. Depois de ver os comunicados da imprensa no dia seguinte, os 3 amigos de Joseph foram à polícia e disseram que acreditavam que ele era quem havia atirado em Riley e Anthony. A polícia então foi até a casa do Joseph e, quando investigaram o local, viram que tinha uma arma que correspondia ao calibre usado no homicídio. A carteira da Riley e evidências adicionais também foram encontradas dentro da casa dele. Joseph Jimenez foi rapidamente preso sob suspeita de assassinato, tentativa de assassinato e roubo. Ele foi mantido sob fiança de $2 milhões. A polícia de Corona diz que o ataque foi completamente sem provocação e que as vítimas foram baleadas sem qualquer tipo de contato com o assassino. Devido ao seu grave ferimento, Anthony Barraras faleceu no dia 31 de julho. Horas depois da morte dele, uma vigília foi realizada do lado de fora do cinema e centenas de pessoas compareceram. Após a morte de Anthony, as acusações contra Joseph foram elevadas para 2 acusações de assassinato e alegações de circunstâncias especiais de emboscada, o que tornou elegível a pena de morte. Joseph inicialmente se declarou inocente das 2 acusações de assassinato e inocente por motivo de insanidade, mas depois ele retirou essas alegações. Em vez de um julgamento criminal, a defesa de Joseph queria mostrar que ele não estava são no momento do crime. Eles disseram que o jovem estava sofrendo de esquizofrenia, alegando que ele não estava são no momento do crime. A defesa foi obrigada a provar que Joseph era incapaz de saber a natureza de seu ato e de distinguir o certo do errado no momento em que ele atirou. Seu advogado, Charles Kenyon, descreveu como Joseph sofreu após a perda de sua mãe um ano antes. Eles argumentaram que Joseph havia sido atormentado por vozes que o ordenavam a se envolver em violência e até mesmo a tirar a vida de seu pai antes que ele pudesse matá-lo e as suas irmãs. Joseph diz que durante o filme, as vozes vieram de várias fileiras à sua frente, onde a Riley e o Anthony estavam sentados, dizendo: "Nós vamos pegar vocês." Charles Kenyon afirmou que Joseph foi enganado pelas vozes e no cinema ele pensou que não tinha opções. Ele argumentou que Joseph estava agindo por medo em defesa de seus amigos e familiares. Charles acrescentou que Joseph não conseguia diferenciar o certo do errado. Ele disse: "Ele não reconhece as coisas em tempo real. Há coisas destacadas em seu cérebro que não estão lá. Ele está ouvindo fantasmas. Esta é uma pessoa que é literalmente insana. Ele acha que vai morrer. Todos os seus delírios eram 100% da sua esquizofrenia." Todos nós concordamos que a esquizofrenia causou isso. Joseph Jimenez não é uma pessoa má. Charles então concluiu que Joseph era insano. O procurador distrital Kevin Bickman rebateu a defesa em quase todos os pontos, enfatizando que Joseph não estava sem ajuda, tendo sido internado em vários hospitais para tratamento de saúde mental diversas vezes ao longo dos 11 meses antes ao crime. Ele ressaltou que quando Joseph foi hospitalizado por uma doença mental várias vezes antes do crime, ele foi informado a cada vez para tomar seus remédios e não usar drogas. Mas várias vezes ele ficou sem remédios, fumou maconha e bebeu álcool. Kevin disse: "As ordens de alta eram sempre as mesmas. Tome sua medicação e não use drogas." Mas ele fez exatamente o oposto. De acordo com o promotor, Joseph Jimenez não compareceu às consultas médicas, não recebeu reposição de seus medicamentos e consumia maconha e álcool regularmente. O Kevin disse que o Joseph tirou fotos e gravou vídeos usando drogas e compartilhou em suas redes sociais. A promotoria apresentou vídeos dele fumando maconha e conversando normalmente com amigos, como prova de que ele não estava fora de controle. Kevin usou essa evidência para argumentar que Joseph estava ciente de suas ações e era capaz de distinguir o certo do errado no momento dos tiros.
Após o crime, ele experimentou uma consciência de culpa quando roubou a carteira da Riley, fugiu do cinema pela saída de emergência, correu para seu carro e fugiu. Eles afirmaram que Joseph sabia que as vítimas eram inocentes e não precisava matá-las. Ele havia decidido fazer isso 20 minutos antes de atirar nelas, embora as vozes que o mandassem fazer isso tivessem silenciado. A promotoria enfatizou que as ações deliberadas de Joseph antes e depois do tiroteio indicavam que ele estava ciente da natureza e das consequências de suas ações, contestando a alegação da defesa de que ele não estava no controle de suas ações naquele momento. Quando chegou a hora do juiz decidir se Joseph estava ação no momento do crime ou não, o juiz declarou: "Não há dúvidas de que o réu sofre de esquizofrenia. Também está claro para esse tribunal que o réu não estava tratando seus problemas de saúde mental adequadamente ao não tomar regularmente sua medicação." No final, o juiz decidiu que Joseph era mentalmente competente quando atirou fatalmente nos dois jovens. Ele foi condenado por 2 acusações de homicídio de primeiro grau, bem como um aumento da pena pelo uso de uma arma de fogo, causando morte. Na sentença, as famílias de ambas as vítimas foram ao banco dos réus e falaram diretamente com Joseph, contando como ele havia destruído suas vidas. A mãe de Anthony, a Catherine, disse: "Todas as noites eu luto para tentar lembrar do seu sorriso, em vez de vê-lo deitado no chão sangrando por causa de um tiro na cabeça que você deu." A irmã de Anthony, a Jade, falou sobre o quanto sentia falta do irmão mais velho e como a tragédia a havia destruído. "Eu quero justiça e paz para minha família. É hora de deixarmos essa parte para trás e começarmos a nos curar completamente disso." O pai de Anthony segurou a foto do filho e falou sobre as escolhas que levaram ao assassinato dele. Brian disse: "Você roubou a vida de 2 jovens com tanto potencial para fazer grandes coisas. Anthony era tão cheio de vida e tocou tantas vidas de uma forma positiva." Por fim, Joseph, que estava com 23 anos, também falou: "Só quero dizer às famílias que sinto muito e que gostaria de nunca ter feito o que fiz. E minhas condolências. Se as coisas pudessem ter sido diferentes, eu teria feito uma escolha diferente." Joseph Jimenez foi condenado em 26 de fevereiro de 2024 à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 50 anos que serão cumpridos simultaneamente. Após a sentença, os pais de Anthony falaram à imprensa: "Estou muito feliz de que essa parte tenha acabado. Foram 2 anos e meio muito longos e é hora de fechar esse capítulo. Focar em nosso filho, em continuar seu legado. Faremos isso com pequenos atos, um de cada vez, para fazer a diferença no mundo e mantê-lo vivo", disse a sua mãe. Após os assassinatos, a comunidade se uniu para mostrar o quanto os jovens significavam para eles e o quanto eles impactaram profundamente a todos. Páginas do GoFundMe foram criadas para a Riley e o Anthony para ajudar a cobrir as despesas do funeral. 600 pessoas compareceram ao funeral para prestar as últimas homenagens. A mãe, o pai e as irmãs do Anthony e muitos primos ouviram histórias de como Anthony emprestava dinheiro a amigos e ajudava o garoto tímido e desajeitado da sala de aula, ou simplesmente melhorava o dia de alguém que estava tendo um dia ruim com seu sorriso envolvente e amigável. Os pais de Anthony enfatizaram que sua maior influência não estava em uma plataforma de mídia social, mas sim em como ele fazia outras pessoas se sentirem bem simplesmente pela maneira como ele as tratava. Brian disse: "O sorriso dele, todos amavam o sorriso dele. Só de tê-lo sorrindo para eles, eles se sentiam melhor." A família de Anthony criou a Fundação Anthony Michael Barraras e diversas bolsas de estudo foram concedidas a estudantes locais que escreveram ensaios sobre seus atos e como esses pequenos atos podem afetar o mundo de uma forma positiva. Alright, I'm kind of in the shower, but let's try it. Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She takes my dinero, take my dinero. A família de Riley está lutando para colocar detectores de metal em cinemas para que mais nenhuma vida seja perdida. O pai da Riley quer saber por que os detectores de metal não chegaram aos cinemas ainda. "Eu estava em um jogo de beisebol na noite anterior, com mais de 40 mil pessoas e detectores de metal, e nenhum tiroteio. Por que não em um cinema?"
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um terrível que a gente pensa ir no cinema, algo que normalmente a gente faz e a gente acredita que está em um local seguro e algo terrível como isso acontece. É realmente um caso horrível que deixa a gente muito triste pela forma que tudo aconteceu. Todos os envolvidos nisso eram bem jovens e a gente viu o quanto isso afetou suas famílias e todas aquelas pessoas ali que de alguma forma conheciam o Anthony ou ficaram muito emocionados com a sua história e com a história da Riley também. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.